Olá, eu tenho a honra de estar aqui nesse prédio maravilhoso do Brain Creativity Institute, né, Instituto do Cérebro e da Criatividade, aqui na USC, na Universidade do Sul da Califórnia, em Los Angeles. E eu tenho a honra de estar aqui ao meu lado com o Antônio Damasio. Eu sei que muitos de vocês já sabem quem é Antônio Damasio, mas para aqueles que não sabem, eu vou dar uma rápida introdução. Basicamente, nós podemos considerar a neurociência, né, em duas eras. Né? A neurociência antes de Antônio e a neurociência depois de Antônio, porque ele realmente revolucionou a neurociência, trazendo as emoções para o centro das atenções dos estudos de neurociência e da consciência. Ele é um dos maiores especialistas no estudo de emoções e consciência do mundo. E só para vocês terem uma ideia, a revista científica a francesa Sciences Humaines colocou Antônio Damasio na lista dos 50 maiores pensadores dos últimos 200 anos, né, ao lado de Charles Darwin, Sigmund Freud, Albert Einstein. Estamos aqui com uma das mais brilhantes mentes da nossa era. Antônio, então, nós vamos fazer o primeiro estudo científico sobre o processo do ator. Né? Qual é a relevância desse estudo para você, para o Brain Creativity Institute? É uma grande relevância, porque é uma das maneiras de compreendermos melhor o que é a mente humana, como é que essa mente humana é criada pelo cérebro e pelo corpo humanos, e é um dos temas principais do Brain and Creativity Institute. Um dos nossos temas é aproximar-nos daquilo que é o ser humano através das artes. E é por isso que nós temos já um grande programa sobre música e cérebro, e seria magnífico se tivéssemos também um programa que incluísse o teatro, porque o teatro é uma dessas grandes artes, tal como a música, e tem a ver com a tradução daquilo que é o ser humano num palco, para que várias outras pessoas, ao mesmo tempo, possam seguir aquilo que acontece na criatividade. Como é que se toca música e como é que se toca o coração de outras pessoas, de espectadores, quando pensamos aquilo que são seres humanos e quando se pensa naquilo que são as situações de seres humanos, situações que podem ter a ver com a comédia, que podem ter a ver com as coisas que se passam bem e que nos trazem felicidade imediata, mas que também podem ter a ver com o drama, que podem ter a ver com aquilo que corre mal na vida de uma pessoa ou na vida de várias pessoas quando entreagem. Até mesmo a tragédia. Mesmo a tragédia. E claro que há muito tempo na história humana, na história da cultura, há essa tentativa de abordar o ser humano através das artes, abordar o ser humano através do teatro, tal como, por exemplo, no teatro grego, a tragédia grega e a comédia grega também, e, claro, através da música, e muitas vezes até combinando as duas no mesmo palco. E a tecnologia que o Brain Creativity Institute vai usar para realizar esse estudo? Há uma variedade de técnicas modernas que permitem entrar não só na mente humana, mas também no cérebro humano. Portanto, ao mesmo tempo que nós tentamos compreender aquilo que se está a passar através do comportamento, através daquilo que as pessoas dizem, através da forma como respondem a uma pergunta, também podemos analisar aquilo que se está a passar ao mesmo tempo no cérebro. E podemos fazer isso com as imagens cerebrais, através de scanners, como, por exemplo, Magnetic Resonance Scanning, e o Instituto aqui está equipado com várias dessas técnicas. Portanto, temos um magnífico scanner que permite realmente entrar dentro do cérebro humano e ver como o cérebro humano está a funcionar num determinado momento, e analisar aquilo que acontece em diversas partes do cérebro, e tudo isto através de, em princípio, termos hipóteses sobre aquilo que se está a passar. Portanto, o modo como funcionamos é tentar construir uma história sobre aquilo que se está a passar no cérebro humano, quando, por exemplo, temos um ator que está a desempenhar um certo papel,
e podemos fazer isso, fazer hipóteses sobre quais são as áreas do cérebro que estão a funcionar nesse momento, qual é a conversa que se passa dentro do cérebro humano, entre diversas partes, para que aconteça essa coisa magnífica que é um ator poder desempenhar um papel e poder fazer com que o público que o está a ver sinta também aquilo que se passa e se emocione com aquilo que se está de facto a desenvolver num palco. Mas também temos outras técnicas mais clássicas, como por exemplo a eletrofisiologia, que permite, através de elétrodos que se colocam no scalp humano, saber aquilo que se está a passar num determinado ponto do cérebro. Uau. Como é que um ponto do cérebro responde a um outro que tenha uma certa atividade. Portanto, há diversas técnicas, desde a neuropsicologia direta, em que perguntamos à pessoa aquilo que se está a passar, aquilo que está a sentir, a maneira como pensa que está a pensar, mas também podemos depois combinar todas essas perguntas diretas e esse comportamento direto do ator com aquilo que está a passar no cérebro do ator. Tudo isso é possível com as novas técnicas da neurofisiologia moderna. Fascinante. E eu me lembro quando nós nos conhecemos, Antônio, né? Nós fomos introduzidos pelo nosso querido amigo Andrusha Waddington. E eu me lembro muito bem, né, de que eu estava comentando com você sobre o nosso processo. E eu comentei com você sobre né, uma história, né, do ator que estava jogando um personagem que estava sentindo dores muito, muito, muito difíceis, e que a atriz depois, né, veio comigo, né, esse distanciamento, né, que a nossa técnica traz para o ator, ao mesmo tempo que o personagem está sentindo realmente e tendo essas imagens, esses pensamentos negros, né? A atriz, ela mesma, ela estava em estado de graça, né? E aí você me diz, olha, isso me interessa, lê meus livros e vamos conversar. E, Antônio, eu vou te confessar uma coisa, até então, né, eu né, sempre sabia como conduzir o ator a chegar a esse resultado, mas foi quando eu li os seus livros que eu entendi exatamente, que eu criei essa minha teoria do que se passa no ator. E eu acho que essa possibilidade tem um potencial de proteger a saúde mental do ator. Né? Seria muito importante se aquilo que vamos poder fazer do ponto de vista científico pudesse ajudar os atores. Há duas finalidades que seriam magníficas. Uma é ter qualquer coisa de muito prático, de forma que se possa ajudar o ator quando tem dificuldades ou o ator quando quer compreender melhor aquilo que está a fazer. Exatamente. Isso é perfeitamente possível e claro que é uma coisa que tem uma tradição na história do teatro e na história intelectual do teatro. Isso. Mas também há um outro aspecto que é muito importante, que é o de compreender melhor aquilo que é o ser humano. E o teatro é uma maneira de entrar dentro desse ser humano, na realização teatral, propriamente dita, naquilo que acontece quando se põe uma história no palco, mas também tem o novo aspecto, que é o aspecto que vem das novas técnicas e a possibilidade de não só ter uma ideia de como as coisas se passam, mas verdadeiramente confirmar se essas coisas se passam ou não. Uma coisa é ter uma hipótese, outra coisa é verificar essa hipótese, exatamente, confirmar essa hipótese, ver aquilo que é possível para ajudar a hipótese. E tudo isso é possível com as novas técnicas e é extremamente agradável de saber que, para além de o aprofundamento intelectual daquilo que é representar ou daquilo que é fazer música, podemos verificar se essas ideias, essas interpretações que fazemos, de facto se confirmam quando se estuda verdadeiramente o cérebro. Isso é muito fascinante. Esse é que é o aspecto mais moderno, o aspecto novo daquilo que estamos a tentar fazer. Fala para a gente os custos que estão envolvidos nesse projeto. Do ponto de vista prático, a ciência é feita com cientistas.
portanto, é preciso ter participantes que estão especializados em determinadas formas de análise. Há análises psicológicas que são extremamente diretas, que precisam de tempo e precisam da especialidade, da especialização e da inteligência do cientista, mas depois há outras que têm uma base técnica. Por exemplo, o brain scanning é uma coisa que precisa não só de aparelhos extremamente caros e que têm que estar constantemente afinados para poder produzir as imagens que nós queremos do cérebro humano, mas também precisam de técnicos para operar todas essas técnicas, todo esse equipamento científico. A razão porque é necessário ter fundos para fazer ciência é porque é preciso pagar os cientistas. Sim, e o tempo, né? São 2 anos de pesquisa para realizar esses projetos, mais ou menos. É necessário ter cientistas competentes que têm que concorrer para participar num determinado programa e é preciso ter, por exemplo, os cientistas que nós mantemos aqui no nosso instituto são cientistas que têm treino médico, treino em neurociência e que precisam, evidentemente, de ser remunerados pela participação que têm num determinado projeto. É impossível fazer estes estudos sem suporte financeiro, porque são estudos que são caros, desde a compra e manutenção da aparelhagem científica até ao tempo que é necessário para os cientistas poderem fazer o seu trabalho. E esse trabalho tem uma parte que tem a ver com a recolha de dados, quando fazemos uma experiência e há participantes voluntários na experiência, há esse trabalho de recolha de dados, mas depois há o pensar sobre esses dados, há a análise daquilo que se mediu, inclui tempo. Talvez o tempo e o tempo humano de especialistas é possivelmente o aspecto mais dispendioso de toda esta atividade, mas não é possível fazer sobre o joelho, não é possível fazer sem suporte. É claro. Então nós estamos falando aí de um orçamento de mais ou menos $1 milhão, né? E então é isso, né? Nós vamos então começar a buscar junto a fundações brasileiras, né, de fundações de ciência e cultura, para nos ajudar nesse estudo histórico, né, que nós vamos realizar aqui com Antônio Damasio e com o Brain Creativity Institute. Obrigado.